Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre Revolução Industrial, tá? A primeira Revolução Industrial. Bom, antes da gente dar início ao debate sobre a Revolução Industrial, né, para a gente pontuar algumas coisas também sobre a mudança de uma perspectiva ali de produção do espaço geográfico, a gente precisa falar de alguns antecedentes, tá? E aqui esses antecedentes eles são fundamentais, tá? Para a gente entender esse processo. É claro, quando a gente fala ali de antecedentes à Revolução Industrial, a gente precisa focar nas relações de trabalho, perfeito? Hoje a gente enxerga um trabalhador, né, muito inserido dentro de uma perspectiva tecnológica, né, com indústrias de alta tecnologia. A gente percebe uma hierarquização do trabalho, a gente percebe, por exemplo, em dado momento histórico, uma especialização do trabalho, tá? Mas antes disso, a gente tinha, né, antes da Revolução Industrial, a gente tinha uma outra concepção de trabalho, né, uma outra relação com a produção. E a gente pode enxergar isso a partir do artesanato. Tá? A produção ela era muito concentrada. Tá? O produtor ele tinha total controle e conhecimento do que ele estava produzindo. Eu costumo, por exemplo, falar muito sobre filmes antigos, tá? Filmes onde se tem produções ali, né, de armaduras de cavalheiros e tudo mais, onde se tem o produtor ali, o famoso ferreiro, né, ele produzindo, ele conhecendo todo o processo de produção e também a comercialização daquele produto, tá? Então, esse trabalho era um trabalho anterior à Revolução Industrial. É claro, depois a gente fala, né, do surgimento de algumas oficinas ali, onde a gente já tem uma estrutura um pouco mais elaborada, onde a gente tem um grupo de artesãos trabalhando juntos, tá, dentro dessa perspectiva. Mas com a Revolução Industrial, a gente tem uma mudança desse paradigma. Tá? O antecedente também à Revolução Industrial é o campo. Vai ser uma atividade, né? A atividade do campo, ela vai ser uma atividade muito importante, porque vai ser o campo, né? O setor primário responsável por gerar os produtos que vão ser comercializados, perfeito? Então, o campo, ele anteriormente à Revolução Industrial, ele tem esse papel de importância, de grande importância dentro dessa estrutura econômica. Bom, na segunda metade do século XVIII, a gente tem, né, essa mudança de chave, essa mudança de paradigma, tá? Ou seja, a primeira Revolução Industrial, perdão, ela vai acontecer dentro dessa perspectiva, tá? Mas o que vai gerar essa primeira Revolução Industrial? O que vai mudar nessa primeira Revolução Industrial? Bom, antes de falar, né, das consequências da Revolução Industrial, é muito importante a gente entender os fatores que vão possibilitar essa mudança de chave. Tá? Bom, primeiro ponto aqui, quando a gente fala de primeira Revolução Industrial, e antes da gente prosseguir com as revoluções industriais, tá? A gente tem os vídeos falando sobre as outras revoluções, é muito importante a gente trabalhar que a geografia, tá? Ela não trabalha com rupturas. Como assim, professor? Vamos pegar um caso cotidiano aqui, tá? Quando a gente fala da nossa vida, e a gente fala em amplo aspecto, em aspecto econômico, a gente não tem, por exemplo, fomos dormir um dia, o mundo, a economia de um mundo está de determinado jeito. Quando a gente acorda, houve uma revolução gigantesca dentro dessa perspectiva. Tá? Não é assim que funciona. Os fatos históricos eles são gradativos, perfeito? Quando a gente fala de Revolução Industrial, quando a gente fala de mudança de cultura, né, quando a gente fala de mudança de cultura produtiva, mudanças no espaço geográfico, a gente está falando de mudanças que elas vão ocorrendo em formas de processo, tá? E não é um interruptor que liga e desliga, né, uma luz.
Tranquilo? Então, gravem isso para a vida de vocês, tá? E vocês vão entender depois o porquê disso. Bom, a gente vai ter aqui, né, a Inglaterra como sendo pioneira dentro desse processo, e é claro, depois da Inglaterra outros países vieram, né, Bélgica, por exemplo, também vai ter uma importância dentro dessa perspectiva, né? Depois a gente vai ter Estados Unidos, Alemanha, né? A gente vai ter Japão, diversos outros países. Mas o porquê do pioneirismo inglês, Juan? Bom, o pioneirismo inglês, primeiramente, ele vai se dar por conta do cercamento dos campos, tá? O enclosure. Isso vai acontecer basicamente porque o campo, dentro daquele cenário, ele vai se tornar um campo capitalista, tá? Ele vai possibilitar a obtenção de lucro dentro dessa perspectiva. As áreas comunais, tá? Ali onde eram produzidos, né? Onde eram extraídos coisas da natureza para subsistência, elas vão se tornar cercadas, e a partir desse cercamento a gente vai ter, por exemplo, uma mudança de cultura no campo, onde vai ser produzido ali dentro dessa perspectiva lã, que vai atender às necessidades daquela indústria que estava surgindo, tá? Então, o cercamento dos campos ele foi de fundamental importância, também porque ele muda a chave, tá? Dessa característica de subsistência para uma característica de obtenção de lucro, de acúmulo de riqueza, tá? A gente tem uma mão de obra disponível, que também vai ser uma característica, né? Vai ser uma consequência gerada a partir do cercamento dos campos. A gente vai ter um processo de êxodo rural acontecendo, né? Com um volume muito grande de pessoas saindo do campo em direção à cidade, tá? Que vai gerar o excedente, né, de mão de obra, e o exército de reserva dessa mão de obra, que vai tornar essa mão de obra extremamente barata e que vai gerar sérios danos dentro daquele contexto histórico ali europeu, tá? A gente tem questões políticas também, a consolidação, né, de um Estado, uma mudança de perspectiva também é muito importante. É muito importante a gente associar os processos de industrialização com características políticas, tá? E quando a gente falar, por exemplo, sobre as características da industrialização brasileira, vocês vão se dar vocês vão se dar conta disso, tá? Da importância política dentro dessa perspectiva de desenvolvimento de atividades industriais. A gente também tem o acúmulo prévio de capital, que vai ser importante, tá? Esse acúmulo prévio de capital vai se dar por conta dessa mudança de perspectiva, tá? De uma ascensão ali, de uma possibilidade de acúmulo de riqueza, que vai ser investida em tecnologia, vai ser investida em infraestrutura, tá? Então, esse capital produtivo vai ser fundamental, tá? Para essa mudança de paradigma que a Revolução Industrial vai propor. A gente tem as questões geográficas, que são muito importantes. Galera, é muito importante que a gente entenda, tá, que quanto menor o desenvolvimento tecnológico, mais dependente a gente é das condições geográficas, perfeito? E aqui, é claro, a gente está falando de segunda metade do século XVIII. Então, a gente não tem os meios de transporte, a gente não tem os meios de comunicação, tá? A gente não tem uma conexão dos territórios, a gente não tem uma proximidade do espaço geográfico dessas relações. Então, é fundamental, dentro dessa perspectiva aqui, que essa indústria esteja muito próxima de todos os fatores locacionais que possibilitem um aumento de produção, tá? Como característica aqui, a gente vai ter, né, o surgimento do capitalismo industrial dentro dessa perspectiva. A gente tem as matérias-primas de extrema importância, algodão, que vai ser produzido ali dentro desse contexto, tá? Na própria Inglaterra, naquelas áreas cercadas, tá? A gente vai ter também esse algodão sendo produzido nas colônias inglesas. A gente tem o ferro, que é fundamental, tá? Dentro dessa perspectiva. Então, a gente vai ter ali uma metalurgia, né, surgindo.
E a gente tem o carvão mineral, galera, não carvão vegetal, tá? Carvão mineral. Essas reservas de carvão mineral vão possibilitar, né, a aceleração da produção dentro dessas indústrias de tecido. Tá? A fonte energética, num primeiro momento, essas indústrias elas vão se instalar próximas aos rios, tá? Para a utilização de forças hidráulicas. Mas logo depois a gente vai ter o carvão mineral sendo fundamental, e aí não necessariamente as indústrias precisariam mais se concentrar próximas aos rios para usar, né, a energia hidráulica, elas poderiam se colocar em outros locais. A gente vai ter as principais indústrias aqui, como sendo a indústria têxtil, né, a indústria de produção de tecido, e também a metalúrgica. Tá? Mudanças nas relações de trabalho. Primeiro ponto, o trabalhador que anteriormente, né, no processo anterior ali à Revolução Industrial, ele vai trabalhar naquela lógica, né, a execução da tarefa dele vai ser por meio artesanal ou em oficinas. Ele agora vai se submeter às condições, né, de trabalho, onde ele vai ter ali uma relação de dominação, tá? Onde a gente vai ter o empregador e o empregado. Dentro dessas relações de trabalho, também por conta daquele excedente de mão de obra, né, daquele exército industrial de reserva, a gente vai ter o nível, né, médio salarial muito pequeno, muito baixo. Então, o trabalhador ele vai trabalhar longas horas, 16 a 18 horas, tá, por dia, com salários muito reduzidos. A gente também vai ter trabalhos, né, dentro dessas indústrias, mulheres, homens e também crianças. As crianças, né, adquirindo sérios problemas de saúde, porque elas eram as responsáveis por limpar as chaminés, tá, com as fuligens de carvão. A gente tem aqui uns avanços tecnológicos importantíssimos, tá? Máquina de fiar e o tear. Então, a gente vai ter ali, no processo anterior, a gente tem a roca, né, que vai produzir o fio, e depois a gente vai ter a criação do tear mecânico, que já vai, né, produzir, dentro daquela perspectiva ali, o fio, e também já vai produzir o tecido, tá? O que vai aumentar muito a produtividade. No começo, a máquina de tear, ela funcionava ali com 2 trabalhadores, e depois, no final disso, a máquina já vai produzir um trabalho gigantesco, tá? Tomando conta de diversos trabalhadores naquela indústria. Isso vai gerar também um desemprego. À medida em que a gente tem uma participação maior de tecnologia dentro do setor produtivo, a gente tem uma menor necessidade de mão de obra. E isso vai agravar, né, os danos sociais dentro desse contexto histórico, tá? Porque a gente já tem um êxodo rural muito grande, um processo de urbanização acontecendo, e a partir do momento em que a gente tem cada vez mais aplicação tecnológica dentro da indústria, aquelas pessoas que vão em direção à cidade, elas não têm, né, ofertas de emprego, elas não conseguem se manter, elas não conseguem sobreviver, tá? Porque não tem trabalho. E isso vai criar um dano muito sério dentro dessa perspectiva. A gente tem um motor a vapor que vai possibilitar um aumento de produtividade. Então, as máquinas da indústria vão ter um ganho de produção muito grande, né? O motor a vapor ele vai surgir ali em 1712, né? Por volta de 1712, com Thomas Newcomen, mas o James Watt que vai possibilitar a produção em larga escala desse motor a vapor, um motor de combustão externa. Tá? A gente também vai ter o barco a vapor, então aqui a gente já tem, né, somado ao barco a vapor as estradas de ferro e as locomotivas a vapor, possibilitando ali uma maior conexão do espaço geográfico, dando liga, né, conectando muito mais esses espaços. Tá? Isso vai possibilitar um maior deslocamento de produtos, de matéria-prima, tá? Então, dentro dessa lógica, esses avanços tecnológicos eles são fundamentais.
Então, nesse contexto, a gente já consegue perceber uma mudança de paradigma, não só nas relações de trabalho, mas também no que diz respeito à produção do espaço geográfico. A gente vai ter algumas mudanças espaciais que são fundamentais. No primeiro ponto, a ocupação das margens dos rios, tá? Então, aquelas indústrias com a utilização de força hidráulica vão se ocupar das margens dos rios. A gente tem um processo de urbanização, outras cidades, né? Principalmente cidades que apresentam matéria-prima, tanto carvão, né, quanto proximidade de lã, produzindo na área rural, tá? Também vão ser fundamentais dentro dessa pauta. E aí, como principais cidades, a gente tem Londres, Manchester, Liverpool, Yorkshire, né? Outras cidades são chamadas regiões negras na Inglaterra por conta da intensa utilização do carvão mineral. Tá? Londres, é claro, vai ser de grande importância econômica. A gente vai ter Liverpool dentro dessa perspectiva como uma forte participação portuária, né, e também industrial. Yorkshire vai ter grandes reservas de extração de carvão, tá? E aí, né, o cachorro, o Yorkshire, ele era muito utilizado por conta de questões de insalubridade e tudo mais. A gente vai ter esses cachorros sendo utilizados para caça de ratos dentro das minas de carvão, tá? Então, essas regiões, essas cidades, elas são fundamentais dentro desse contexto de revolução industrial. O que eu quero que vocês se atentem aqui é uma mudança de paradigma de produção do espaço, tá? É claro, tem as mudanças de relação de trabalho, mas nesse contexto aqui a gente já começa a ter uma atuação, uma mudança de paisagem geográfica se ampliando, principalmente por conta das estradas de ferro e das locomotivas a vapor. Perfeito, galera? Aqui eu tenho a imagenzinha, né, só para vocês entenderem, do maquinário que era utilizado, né, dos motores de combustão externa, tá? E, muito importante, do grande volume de trabalhadores no início e que esses trabalhadores, né, foram perdendo espaço para esse maquinário, né, ao longo do tempo. Perfeito? Até a próxima. Tchau, tchau.